Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, dos versículos 16 a 28. 1 Reis, de 16 a 28. Diz o seguinte: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz a um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E a outra diz: não, o morto é o teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo. E dai a metade de uma a outra, e a outra metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeiro o menino vivo, não a mateis, porque esta é a mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Esse é um texto interessante. Tal foi a sabedoria de Salomão para descobrir quem realmente era a mãe daquele filho. Ele sabia que trazendo a espada e dizendo que o filho seria cortado, a mãe verdadeira apareceria. E preferiria que o filho fosse dado a outra do que cortado ao meio. E ali o rei descobre quem realmente é a mãe. Mãe é uma revelação de Deus. Quando ele olha para a mulher, ele cria a mulher para fazer algo impressionante, que é gerar uma vida, é ter condições de ter dentro dela um ser vivo durante 9 meses, que vive um ambiente totalmente diferente do que nós vivemos agora. Você já imaginou você ficar 1 mês embaixo d'água? E o feto fica 9 meses naquele líquido, e vivo.
Mãe é algo sobrenatural. Deus escolheu colocar na mulher algo único e sublime, que é essa condição de gerar vida. Deus é aquele que abre a madre e fecha a madre. Isso está lá em Isaías 66, versículo 9. Portanto, Ele olha e Ele faz acontecer o milagre da gestação. E toda a mulher foi escolhida por Deus para ter a maternidade em seu coração. Eu não estou dizendo que toda a mulher que muitas vezes por um problema não pode ter filhos, mas isso não exime a mulher de ter esse coração revelado por Deus para cuidar de alguém com a sua própria vida. Não é questão da madre, mas é a questão do coração. O coração da mãe, ele é desnudado no nascimento do desejo de ser o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é encontrado na mulher, quando ela gera os seus filhos, ou quando ela ama os seus filhos, porque a mulher, com esse sentimento que só ela tem, de abraçar alguém, de acalentar alguém, e é interessante que além de gerar a vida, se você não tiver nem comida ao lado, ela mesmo gere essa vida, dando alimento de si própria. É algo sensacional. Só Deus poderia fazer isso. E esse texto, em alguns outros, se você procurar, Deus se revela através do amor existente no coração da mãe. Que Ele mesmo cita que se esse absurdo acontecer, Ele acaba sendo maior do que a mãe. Que está lá em Isaías 49, versículos 15 e 16. E eu quero ler esse versículo para você. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que se não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Talvez você se sinta esquecido pela sua mãe, mas você está escrito nas mãos de Deus, e Ele não te esquecerá jamais. Ele escreveu o teu nome lá. Toda vez que Ele levanta a mão, Ele lê o seu nome. Toda vez que Ele move algo, Ele vê o seu nome. Para você entender da beleza do coração da mãe. E nós precisamos aprender com tudo isso que a mãe representa. Nós, como igreja, nós somos mães. Sabe por quê? Porque Deus é o marido da igreja. Bispo, está na palavra. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é teu Redentor. E Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Deus de toda a terra é o marido da igreja. E do relacionamento de Deus com a igreja nascem os filhos espirituais. Nós, como igreja, temos que entender. Entenda bem, homens, olhem para mim, porque talvez as mensagens deviam ser para mãe, mas eu vou falar muito para homem hoje. Os homens precisam receber dos sentimentos de uma mãe em seu coração.
Porque nós, como igreja, geramos filhos espirituais. Desse relacionamento nascem muitos e muitos filhos. E a igreja que cuida. Graças a Deus, Deus é um pai presente. Ele nunca se ausenta. E aí nós vamos entender quando o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 4,19: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Aí nós vamos entender o que Paulo falava, que para ele gerar discípulos, ele sentia dor de parto. O relacionamento de Deus com a igreja nasceu vocês. Se reuniu uma igreja e disse: nós somos a Igreja Batista Santa Fé. Há 25 anos atrás, 6 pessoas, e nós começamos a nos relacionar com Deus. E aí veio você, 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 vocês. E hoje, em nome de Jesus, vai nascer mais. É uma figura muito clara, porque quando o evangelho me alcança, o reino me alcança, eu tenho que gerar, eu tenho que nascer de novo. Então agora eu nasço com uma filiação. Você é filho dessa igreja. E do relacionamento dessa igreja com Deus. Tem alguns filhos que já se consideraram muito mais velhos e que saíram daqui de casa, que foram morar em outra casa. Mas tudo bem. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo até eu morrer, ou ele me arrebatar. Que Deus me permita cuidar de vocês por toda a minha vida. Por isso eu considero sem base bíblica. Escute bem você também. Esse negócio de o meu tempo acabou ali. Deus me mostrou que eu tenho que ir para outro lugar. Não, meu tempo acabou. Eu orei e Deus falou: mude de casa, vai para outra mãe. Pergunta para o seu irmão assim: pode isso? Pergunta para o seu irmão: você está querendo, é? Deixa eu pegar uma mãe aqui bem coruja. Vem aqui, dona Edith. Vem aqui. Você imagina a sua filha Elaine ali, e a Estela, chegando assim, falando assim: ô mãe, eu quero outra mãe. De jeito nenhum. Não aceito. Não? Não. Elas levam uma surra, mas continuam sendo mãe delas. Isso é uma revelação para mim? É. Dá uma surra e resolve? Resolve? Então eu já entendi tudo. Deus te abençoe. Por isso que dessa forma eu não entendo algumas coisas. Já disse isso para algumas pessoas. Eu tive 2 igrejas na minha vida. Aqui eu nasci. E aquela em porque eu sou filho dessa igreja até hoje. Só que ela me enviou para cuidar de mais filhos. Querido, eu quero profetizar sobre você, que você só sai daqui para cuidar de outros filhos. Você só sai daqui, pastor de uma multidão, para cuidar de uma outra igreja. Essa é a aliança que nós temos. Amém? É assim. E aí eu começo a ver que isso é tão claro. E como eu aprendo com esse relacionamento com a mãe.
Todos nós precisamos aprender com o amor materno. Homens, me escutem aqui, pelo amor de Deus. Nós precisamos aprender de amor materno. Gerar filhos para Deus tem um nome: fazer discípulos. Olhando para essas dores de parto de Paulo, e que Paulo tinha, nós podemos ver o quanto sacrificial é ser mãe e pai de filhos espirituais. Meus 12 e filhos da equipe de discipulado. Você tem uma mãe espiritual. É a bispa aqui. E a gente tem uma matriarca, que é a minha mãe. Ela é a que põe debaixo das asas. Eu já vi discípulo meu tratando mal a minha esposa. Quando você trata mal a minha esposa, você está me tratando mal também. Meu querido, se eu chegar para você e falar: meu filho, faça isso para mim, é como se eu estivesse falando. Porque graças a Deus você tem essa referência. Graças a Deus. Muitos não querem ter discípulos porque traz dor. E a dor acaba sufocando a alegria e mata o propósito. Hoje nós vivemos em um tempo em que as mães estão abrindo mão, ou melhor, as mulheres estão abrindo mão de ter filhos. Não quero não, preciso trabalhar. Não quero não, quero viver a vida. Quero não. Queridos, ou melhor, queridas, o teu propósito é esse. Deus te criou para isso. E aí eu fui estudar. Eu gosto de estudar. Sempre fui autodidata. Gosto de estudar. E aí eu fui ver como que funciona essa questão de parto normal e cesárea. Porque tem discípulos que nascem de parto normal e tem discípulos que nascem de cesárea. Eu descobri isso. Queridos, eu pedi a Deus enquanto escrevia, porque estava tudo na minha cabeça e eu sentei para escrever, pedindo a Deus que Ele me dê, da mesma forma que Deus é pai e mãe. Lembra que eu coloquei? Pode a mãe se esquecer do seu filho, mas o Deus não esquece nunca. Para que Ele ministre esse sentimento de proteção para o filho, de amor ao filho, incondicional. E muitas vezes o filho chega para a mãe e fala um monte de impropério para a mãe, e a mãe depois já está lá, e meu filho, tá bom, meu filho, vai, tá bom. Está lá passando a mão na cabeça dele. Eu não vou falar dessa parte. No Dia dos Pais eu vou falar que as mães têm que ter um pouco de paz. Mas quando eu olho para isso, eu vejo, meu Deus, é por isso que alguns homens não querem ter discípulos, porque eles não querem ter dor de parto. Que homem que quer ter uma dor de parto aqui? Levanta a mão. É porque vocês não tiveram pedra no rim. Eu já tive. Então eu até sei o que é uma dor de parto. Dizem que é até pior. Mas nós, quando entendemos que esse é um processo espiritual, e que quanto mais desse sentimento materno o homem tiver, mais discípulos ele vai gerar. Amém!
Olha lá. Se você for estudar os dois meios, parto normal ou cesariana, verá que o normal sempre é melhor para ambos. Porque o parto normal tem esse nome, é normal. Só que às vezes precisa ser cesárea. Quando o normal não é possível. Gerar discípulos através de cesariana tem que ser o último caso. É quando já a hora já está chegando e o discípulo está para morrer. Vamos então na cesárea. O que seria então gerar discípulos através do parto normal? O discípulo escolhe a hora de nascer. Porque no parto normal é assim. Nasce aí, meu filho. Aí fica lá. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Vai, nasce aí, meu filho. E o discípulo não nasce. E vai. Eu sei porque a mamãe e o Benjamin foram normal. Oi? O Benjamin, ele é mais ligeirinho. E a gente ficou lá. E a mulher fica lá. Ai, 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 vai, 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 vai. Não faz. E você, o pai, fica naquele desespero. Vai, vai, vai. Ai, vai, não for. Aí volta. Aí você com a câmera na mão. Vai começar, chuchu. Acho que agora vai, chuchu. Vai, chuchu, agora vai, chuchu. Vamos, mulher, vai, mulher. Força, mulher. Foi para onde? Voltou. Foi não veio. Mas aí de repente, quando está tudo pronto, tudo certo, vem. Se o discípulo é muito preguiçoso, acaba sendo cesárea. E aí você tem que fazer não, vai ter que ser cesárea. Pergunta para o teu irmão, você é meio preguiçoso ou não? Faz até uma pergunta, você nasceu de parto normal ou de cesariana? Aqueles que nascem, deixa eu falar uma coisa aqui. Tem uma coisa no parto normal que tem mais ligação com a mãe. Da mesma forma que tem mais ligação com o discipulador. E eu sei de pessoas aqui que não tem líder. Então você ainda nem nasceu como discípulo. Nessa noite nós vamos abrir a maternidade. E não vai sair ninguém daqui sem que tenha um pai e uma mãe espiritual. Em nome de Jesus. É hora de você ter a sua filiação espiritual. Quem nasce de parto normal tem menos risco de infecção. Resumindo, tem menos risco de ficar dodói. O alimento ele é gerado naturalmente. Querido, a palavra natural, ela deve secar o discipulado. Discipulado não pode ficar nada superficial, tem que ser natural. O relacionamento meu contigo tem que ser natural. Posso ser superficial? É uma mão de 2 vias. O filho que não procura o pai tem sempre que ficar procurando o filho. E vice-versa. Aí tem o que nasce pela cesárea. Esse nascimento é mais difícil. Você tem que romper 7 camadas para chegar no discípulo. Vai a primeira camada, cadê o discípulo? Não achei. Segunda camada, isso eu chamo das barreiras. Você venceu a primeira barreira, cadê o discípulo? Segunda barreira, cadê o discípulo? Meu Deus, eu estou vendo que ele está aí. Terceira, quarta, quinta, sexta. Fala, agora vem, e ainda não veio, tem que ir para a 7ª camada. A 7ª barreira é aquele discípulo. Mas eu quero te dizer que mesmo com essas barreiras, você vai nascer e vai ser uma bênção para o reino de Deus, em nome de Jesus. Que aquele que é mais difícil até é mais gostoso depois. Aquele que deu mais trabalho
vai dar mais alegria depois, para a glória do Senhor Jesus. Amém. O que nasce de cesariana tem mais risco de feridas, de infecção no relacionamento. Isso aqui é tudo, é só você estudar. As mulheres já sabem disso, aquelas que já tiveram filho já sabem tudo isso. Não preciso nem ficar explicando. Mas para a igreja entender como é igualzinho. Tem até filho que às vezes, quem já recebeu isso? Será que você é meu pai mesmo? Será que você é minha mãe? Filhos que entram às vezes em crise e falam, você não é minha mãe, você não é meu pai. É mesmo? Você não me ama. Mas deve ter sido naquele tempo super, né? Naquele negócio que ela fez tudo certinho, né? Que aí a mãe teve que chegar e o pai teve que chegar e... Aí fala, vocês não me amam. Porque é dessa mesma forma, quando nós temos que confrontar o discípulo, que ele muitas vezes se rebela. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim. Quando nós confrontamos o discípulo, e o discípulo vira e fala, ele não me ama, eu vou embora. Mas não tem jeito, a ligação ainda vai ficar. Na maioria dos casos, o alimento tem dificuldade para ser gerado, quando é cesárea. O leite. E é uma coisa engraçada, que os discípulos ficam com dificuldade para respirar, problemas respiratórios. É difícil, ele tem dificuldade para entrar no clima. Mas eu quero nessa noite, independentemente de como você nasceu, te dizer que nós como igreja fomos levantados para cuidar destes, fomos levantados para amar estes e para gerar filhos para o Senhor, para cuidar deles. E uma vez pais e mães, sempre pais e mães. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que os que se importam são os que não dividem o propósito. Os que amam realmente são aqueles que se colocam e falam, eu não vou dividir. Como que eu descubro que aqueles estão realmente no propósito? São aqueles que optam em não dividir, lutam para que mesmo que esteja com o outro, ele fique vivo. Aqueles que preferem ver os sonhos, o propósito, a visão nos braços de outro, mas vivo. Querido, eu vou te dizer algo muito sério, talvez você não goste de mim, mas pelo propósito caminha junto, porque amo o que Deus nos deu. Eu duvido que você não goste de mim. Quer dizer, eu acho que depois dessa manifestação, eu acho que tem muita gente aqui que não gosta, mas Deus nos deu algo, e Ele vai permanecer vivo. Nós não vamos dividir o propósito, porque Deus quer colocar um pouco desse amor materno na nossa vida. Nossas atitudes vão mostrar se realmente amamos ou não. Olhe para mim novamente. Quais são as suas atitudes quando há algo errado? Sai dividindo o propósito com fofoca, sai acabando com tudo. Não, tem alguma coisa errada. Olha isso aqui. E sai cortando tudo, pega a faca com palavras que não edificam e vai e põe em risco a vida da igreja. Ou você é aquele que, não, peraí, eu prefiro que muitas vezes o outro fique com a razão, mas que o propósito seja mantido e preservado, do que simplesmente eu ter os meus desejos atendidos. Querido, eu quero dizer que há um filho chamado avivamento nascendo. Você ama este filho? Então não divida o propósito.
Ai, mas eu não gosto muito desse negócio de avivamento. Mas é o filho que está nascendo e que Deus está nos dando. Eu prefiro que, deixe então que o pastor venha com esse avivamento. Eu vou deixar que esse avivamento nasça, mesmo que eu não goste muito, mas eu não vou dividir, eu não vou matar o propósito. Eu não vou dividir, eu vou somar, eu vou me juntar. Eu quero ver esse filho nascer. Tem um filho chamado casamento feliz sendo gerado. Esposo, esposa, muitas vezes você vai ter que falar: não, eu prefiro que fique com ele, mas eu não vou matar o propósito. Eu prefiro que ele tenha razão agora, mas eu não vou matar o propósito. Há um filho chamado casamento feliz sendo gerado. E eu, como homem, muitas vezes eu chego: não, meu amor, tá bom. Não, meu amor, nós vamos resolver. Não, meu amor, não, tá tudo certo, meu amor, nós vamos para cima. Eu estou junto com você, mesmo que nós não concordemos agora, mas nós não vamos matar o que está nascendo. Não vamos. Há um filho chamado futuro bom. E eu não vou matar esse filho. Eu vou deixar com que esse filho viva. A própria Bíblia diz que Salomão viu um sentimento materno aguçado naquela mulher, porque aquela mulher preferiu que o filho continuasse vivo. Por isso eu digo com todas as letras: eu preciso aprender com as mães. Nós precisamos aprender com as mamães. Homens, nós precisamos aprender com as mães, em que muitas vezes se colocam de lado para que o futuro nasça, para que a bênção nasça. Os homens sempre orgulhosos, os homens sempre cheios de si, os homens cheios, batem no peito, querem ter a sua razão, mas esquecem que tem algo maior e que eles precisam se colocar de lado para que a coisa aconteça, para que o filho nasça, para que a bênção venha. Se eu amo o sonho de Deus para a igreja, eu tenho que mantê-lo vivo, pois esse sonho não é meu. Eu não posso me apossar do sonho de Deus, eu posso viver o sonho de Deus. Mas ele não é meu, ele é do Senhor. Há alguém aqui que está disposto a viver o sonho de Deus? Há alguém aqui que esteja disposto a viver os sonhos de Deus? Há alguém aqui disposto a viver o sonho de Deus? Então nós vamos deixá-lo nascer. Eu quero que ele nasça na sua vida. Nessa noite nós vamos tirar tudo que seja um aborto na nossa vida, para que os sonhos de Deus nasçam em nós. Tem muitos de nós que escolheram seguir os seus conceitos, a sua visão, o que você pensa, mas Deus tem algo muito maior para você. Deus tem algo muito maior para você. E quando você se levantar e dizer: não, Senhor, eu prefiro que esse sonho aconteça, porque eu quero ver ele vivo, respirando, crescendo. Eu vou me colocar de lado, eu vou deixar com que a tua vontade seja feita. Aí nós veremos filhos lindos nascendo, sonhos sendo gerados de uma forma sobrenatural, porque nós entendemos o coração de Deus. Aleluia! Se eu não tiver o coração que aprendeu com o coração de mãe, eu não serei bem sucedido no propósito de Deus. Vai doer. Vai ser difícil. Mas eu quero o sonho de Deus vivo. Vai doer. Vai me trazer até complicações. Eu
Eu sei que vocês já viram diversas histórias de mães que receberam a seguinte frase: olha, o médico chegando para a mulher e dizendo: se você tiver esse filho, você vai morrer. E a mãe vira para o médico e diz: então que o filho nasça. Há um futuro, há um sonho, há um propósito que Deus já gerou. E Ele quer nascer. Mas para que esse propósito nasça, eu preciso morrer. Deus colocou um sonho no meu coração para esta igreja. E isso foi compartilhado com todos. 6.000 discípulos, 2018. Quando este sonho começar a ser gerado em você, não haverá limites para aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Este ano há um sonho de Deus para que este lugar, até dia 31 de dezembro, tenha mais de 1.000 pessoas para a glória do Senhor Jesus, para que nós comecemos a ver este sonho vivendo. Mas infelizmente nós não recebemos o coração das mamães ainda. Ainda há muito, não, divide, fica um pouquinho para mim, um pouquinho para ele, divide, que seja como a minha vontade e como a vontade dele. Olhem para mim nos meus olhos e digam que não é assim. Que nós falamos: Senhor, dirige os meus passos, mas nós ficamos com uma mão no volante e deixamos Deus com a outra. E Deus puxa para cá e você quer puxar para lá. Deus puxa para cá e você quer puxar para lá. Querido, Deus não vai medir força com você. Ele quer que nessa noite você diga: Senhor, não importa, eu quero o teu sonho vivo. Eu amo o propósito. Eu vou morrer em muitas coisas, dos meus desejos, dos meus sentimentos. Eu abro mão de muitas vezes sonhos que eu tenho para cumprir um propósito maior do que eu. Querido, entenda algo. Jesus foi enviado para que você não precisasse ser dividido mais. Deus chegou e falou assim: está vendo o Tarcísio lá? Meu Deus, que futuro que eu tenho para ele. Mas sozinho ele não vai conseguir. Filho, desce lá. Você vai precisar assumir o lugar que era dele, para que hoje ele possa ter o lugar que eu sonhei para ele. Foi assim com você. Foi assim com você. Foi assim com você. Com você. Eu almocei na sexta-feira. Essa semana foi uma loucura. Muitas coisas realmente para fazer. Mas eu almocei com um jovem. Eu tive o prazer de almoçar com esse jovem. Um jovem, devia ter já os seus 37, 38 anos. Igual eu, jovem. Nós estávamos almoçando na mesa e o pastor dele estava comigo, um grande amigo meu. Olha a minha toalha aqui que eu nem vi. Chegou. Foi cesariana? Foi difícil gerar essa toalha. E esse pastor chegou, falou: bispo, olha para esse cara aí. Aí eu olhei. Você olha para a cara do bichinho, não dá nada para ele. Sabe aquelas pessoas que você olha assim e fala assim: ah, que bonitinho. Aí ele virou e falou assim: ele tem 100 discípulos.
trabalha, tem sua família e tem uma geração com 100 discípulos. Não é em Manaus, é em São Paulo. Eu quero profetizar sobre você que vai nascer. Tem muitos discípulos que olham para mim e falam assim: não é porque eu não multiplico que eu não estou no propósito de Deus. Então qual é o propósito de Deus para você? Viver uma vida cheia de regalias e chegar no céu e falar: ó Senhor, estou aqui, vim passar minha eternidade contigo. É isso? Lá na terra eu enfrentei o meu pastor toda semana, mês. Meu pastor tinha problema comigo. Não multiplicava, não frutificava, ainda era infiel no dízimo e na oferta. Primícia, pelo amor de Deus. Porque se o cara não dá dízimo e oferta, com certeza a primícia ele não vai dar. E vai chegar e falar: Deus, vim aqui passar a eternidade contigo. Minha vida espiritual lá na terra foi uma bênção. Jesus me salvou, eu estou aqui. Eu tenho certeza, ele vai falar: pode entrar. Entra aí. Mas tem uns caras na Bíblia que a Bíblia diz que o céu vai parar para ouvir eles. A Bíblia diz que os perseguidos no nome do Senhor Jesus vão ter um tempo especial no céu, que quando nós estivermos chegando lá, todo o céu vai parar e vai olhar para eles e vai falar: sejam dignos de entrar no meu reino. Eu quero estar lá. E você? Querido, os bispos, pastores do nosso ministério, até o final do ano nós teremos mais pastores sendo ordenados em nosso ministério. Esse ano vai. Nem que seja cesariana, mas vai. Porque no normal já passou. O pastor está lá. Então tem que salvar ele. Nós não vamos ter problema, e nós não temos problema em termos dores de parto para gerar vocês. Mas você quer nascer como discípulo? Você quer nascer como discípulo de Jesus? Então você precisa aprender a ter o coração de mãe. Bispo, isso é impossível. Para o homem, é impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Porque você é a igreja. E como igreja, tem o privilégio de cuidar dos filhos de Deus.